Hoje, avançamos para o século II d.C., um período em que os grandes impérios, aparentemente invencíveis, alcançaram seu auge cultural e territorial. Mas, sob o brilho das coroas, as rachaduras começaram a aparecer. Prepare-se para mergulhar em uma era de esplendor e traição, onde os herdeiros das grandes dinastias enfrentavam o peso esmagador de seus legados. No século II d.C., o mundo parecia estar sob o domínio absoluto de algumas das maiores civilizações da história. O Império Romano, sob o comando dos chamados 5 bons imperadores, experimentava uma era de prosperidade, enquanto a dinastia Han continuava a expandir sua influência na Ásia. No entanto, por trás do esplendor, as tensões internas e externas plantavam as sementes de crises futuras. Neste episódio, você verá como as escolhas de governantes e herdeiros moldaram o destino de seus impérios, às vezes levando-os à glória, mas frequentemente os empurrando para o abismo. O século II d.C. marcou o auge territorial e cultural de muitos impérios. Em Roma, o reinado de imperadores como Trajano e Adriano trouxe estabilidade, conquistas e obras monumentais. Sob Adriano, as fronteiras foram fortificadas e o império parecia estar em perfeita harmonia. Na China, a dinastia Han dominava a Ásia Oriental, com um sistema burocrático que era um modelo de eficiência para a época. A Rota da Seda florescia, conectando o Oriente ao Ocidente e trazendo riquezas e culturas em um fluxo constante. Mas o peso de manter esses vastos impérios começava a se fazer sentir. Com a expansão, vinha a necessidade de mais recursos, mais soldados e mais controle. Cada nova conquista tornava o equilíbrio do poder mais frágil. Enquanto os governantes tentavam manter a estabilidade, seus herdeiros enfrentavam o peso de um legado avassalador. Ser herdeiro de um império não era apenas um privilégio, era uma sentença de responsabilidade, onde qualquer erro poderia ser fatal. Em Roma, a sucessão pacífica dos 5 bons imperadores era uma exceção rara. A escolha de herdeiros baseava-se em méritos, e não em laços de sangue, garantindo certa estabilidade. No entanto, isso mudaria no final do século com a ascensão de Cômodo, cujo governo marcaria o início do declínio. Na China, os jovens imperadores Han eram frequentemente manipulados por eunucos e conselheiros que buscavam poder pessoal. Essas influências corruptas enfraqueciam o governo central, criando tensões que explodiriam em revoltas populares e instabilidade. A glória dos impérios era sustentada pelo trabalho incessante das classes mais baixas. Camponeses e escravos carregavam o peso das ambições imperiais, muitas vezes à custa de suas próprias vidas. Em Roma, a construção de monumentos e infraestrutura dependia do trabalho escravo e da exploração das províncias. Na China, o sistema de tributos e trabalho compulsório drenava os recursos das populações rurais. O descontentamento crescia entre aqueles que sustentavam a riqueza da elite, preparando o terreno para futuras revoltas. As tensões sociais estavam sempre à beira de explodir, e os governantes raramente percebiam o perigo até que fosse tarde demais. Mesmo no auge, os impérios enfrentavam crises internas e externas. Na Roma de Adriano, as revoltas judaicas mostravam a dificuldade de controlar territórios culturalmente distintos. A repressão foi brutal, mas também deixou cicatrizes profundas na relação entre Roma e suas províncias. Na China, a revolta dos turbantes amarelos começou como um movimento de camponeses oprimidos, mas logo se transformou em uma rebelião de larga escala que abalou a dinastia Han. Essa revolta não apenas enfraqueceu o império, mas também marcou o início de uma longa era de fragmentação e guerra civil. Apesar das crises, o século II d.C. deixou um legado cultural e político duradouro. Em Roma, o direito romano e as grandes obras públicas continuariam a influenciar civilizações futuras. Na China, a burocracia centralizada e as inovações tecnológicas estabeleceram padrões que seriam retomados por dinastias posteriores.
mas o custo desse legado foi imenso. A concentração de poder, a exploração desenfreada e a corrupção interna mostraram que mesmo os maiores impérios não estavam imunes ao ciclo de ascensão e queda. A glória do passado tornou-se o fardo do futuro, e as lições dessa era ressoariam por séculos. O século II depois de Cristo foi uma era de esplendor e contradições, onde os maiores impérios da humanidade alcançaram alturas inimagináveis, mas também enfrentaram os limites de sua ambição. No próximo capítulo, exploraremos como essas fissuras se transformariam em crises globais, levando civilizações ao colapso e inaugurando uma nova era de instabilidade. Inscrevam-se, compartilhem e sigam conosco nesta jornada, onde a história revela seus ciclos eternos de ascensão, decadência e renascimento. Porque a história da humanidade é um reflexo de seus sonhos e de seus erros. Até mais, nobres supremos.